todos e sejam mais uma vez bem-vindos à Escola da Manhã. É com muita alegria que nós retornamos a mais esta aula. E hoje nós vamos falar, sobre um assunto que tomou conta aí praticamente do mês. Muitos de vocês já devem estar imaginando, sobre a Páscoa. E até mesmo por isso, por já estarem imaginando, o tema da nossa aula, pensar talvez que esse assunto eu já sei do que se trata. É algo que já é tão comum, na nossa cultura, falarmos a respeito da Páscoa. Mas é justamente por isso que nós sempre temos que voltar à Palavra de Deus e tratar deste assunto, para realmente meditar naquilo que Deus quer que a gente saiba, porque é na Palavra de Deus que nós vamos ver a realidade da Páscoa, pois foi Deus quem criou a Páscoa. E a Páscoa ela foi criada para o nosso benefício. E hoje nós vamos voltar para este assunto e nós vamos extrair das Escrituras aquilo que Deus deseja que nós saibamos. Por isso eu espero que vocês tenham orado antes de iniciar a aula, que vocês tenham aquietado as suas mentes, os seus corações, para que a gente possa receber a Palavra de Deus nessa manhã. Então nós vamos primeiramente para o Evangelho de João, nós vamos para o capítulo 18. Vai ser uma leitura com alguns versículos quebrados, então prestem bastante atenção. E depois nós vamos para a primeira epístola a Pedro. E então vamos pegar as nossas Bíblias e vamos iniciar pelo capítulo 18 de João, do Evangelho de João. E nós vamos ler a primeira porção, que é dos versículos 1 ao 5, que diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Agora nós vamos para o versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Agora nós vamos para o 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois,
que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Agora nós vamos para o capítulo 19 de João, para o versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. Agora nós vamos para o versículo 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Agora nós vamos para o livro de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Até aqui. Então, jovens, nós tivemos nessa breve leitura, né, uma leitura que foi um pouco resumida, mas que na semana vocês vão ter oportunidade na leitura semanal de fazer com mais calma e lendo ela de uma maneira mais detalhada. Então, nós vimos aqui, né, de uma maneira rápida, este momento que o Senhor Jesus é preso, é julgado e depois crucificado. E vimos ali que naquele momento Israel celebrava a Páscoa. A Páscoa ali naquele momento já era uma celebração. Eu creio que muitos de vocês já devem saber, né, o porquê. Era a celebração ali de quando o povo hebreu, que era cativo, escravo do Egito, há muitos séculos antes, foi liberto por Deus, né, através de Moisés. E já naquele tempo, né, ali quando o povo era escravo no Egito, e eles foram libertos, né, ali através de Moisés, das pragas que foram entregues ao Egito, e depois a travessia do Mar Vermelho, tudo aquilo já apontava para o Senhor Jesus Cristo, que viria um dia. E já estava sendo feita ali aquela celebração. E nós vemos, né, este momento tão terrível, este momento de grande tristeza. Não tem como nós lermos esses versículos e, né, nós não nos entristecermos com aquilo que o Senhor Jesus passou. E é justamente que nós vamos falar hoje sobre essa tristeza, mas uma tristeza que se torna em uma grande alegria. E como essa tristeza, né, esse momento terrível que o Senhor Jesus passou, que levou à sua morte, poderia se transformar em tristeza, né? Isso foi algo que, ao meditar nessa passagem, eu lembrei da minha juventude, eu lembrei do período da minha infância, da minha adolescência, quando eu não tinha acesso à Bíblia. Na verdade, eu tinha uma Bíblia na minha casa, mas eu nunca li, ela ficava lá na estante. Eu poderia ter lido, e eu não frequentava a igreja alguma. Eu ia às vezes na igreja católica, mas nunca havia sido me ensinado de fato a realidade destas coisas. E eu tinha sempre esse sentimento de tristeza muito grande quando eu podia acompanhar, geralmente era através de filmes que passavam na TV nessa época, sobre a vida e morte do Senhor Jesus Cristo. E o momento da morte do Senhor sempre era algo que me revoltava por dentro, porque eu não entendia. Eu não entendia porque o Filho de Deus, que era o próprio Deus, tinha que padecer daquela forma. E por mais que eu soubesse que ele iria ressuscitar em 3 dias, o impacto da morte era muito maior, né? Aquele sentimento de revolta, por quê? E eu não conseguia olhar para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, mas essa tristeza, através da Bíblia, ela se transforma em grande alegria, e é disso que nós vamos tratar hoje. Então, né, durante esse mês, esta semana que passou, todos os lugares nós ouvimos falar sobre a Páscoa,
E, obviamente, em poucas situações nós ouvimos falar sobre o Senhor Jesus. Poucas situações ou talvez em nenhuma. Né? O principal personagem dessa época do ano é o coelho. E eu sei que vocês que são um pouco maiores devem ter ouvido outras histórias a respeito de outras culturas, sobre a simbologia do coelho, né? Que o coelho simboliza sentimentos ou coisas positivas, enfim. Mas nenhuma delas tratou do Senhor Jesus, porque a Páscoa é sobre o Senhor Jesus. E de uma certa forma isso até nos envergonha, porque como tratar de um assunto tão profundo, de um assunto tão importante, de uma maneira tão simplória, tão, né, posso até dizer de uma maneira tão boba, né? Então, discorrendo, né, aqui sobre o que nós já falamos, né, muitos de vocês provavelmente já devem saber, né, do que se trata a Páscoa na Bíblia e do que naquele momento ali era celebrada, né, que era a libertação do povo hebreu do Egito. Para aqueles que ainda não sabem sobre isso, eu recomendo que vocês assistam a aula do ano passado, que foi tratada sobre este assunto. Vocês podem ir lá e assisti-la, acompanhá-la, vai ser de grande ajuda, principalmente para aqueles que estão começando a ler a Bíblia neste momento e ainda não conhecem, ou para você mesmo que quer recordar, é sempre muito bom. Então, como eu disse, esse sentimento de tristeza era um sentimento que mais impactava, né, a minha mente, o meu coração. Até mesmo porque eu estava acostumado o tempo todo a estar com imagens do Senhor Jesus crucificado. Então a gente tende sempre a olhar a questão do sofrimento, até mesmo de uma certa fraqueza do Senhor Jesus, de uma certa incapacidade do Senhor Jesus ter sido preso, sem ter tido oportunidade de fugir, de se defender ou coisas assim. Mas se nós voltarmos também aqui para a passagem, né, que nós vimos aqui no capítulo 18 de João, quando Pilatos ele diz que mas vós tendes por costume soltar um prisioneiro na Páscoa, né, que está ali nos versículos 39 a 40 do capítulo 18. Essa passagem, eu me lembro, né, de vê-la e de pensar, nossa, agora chegou a oportunidade. O Senhor Jesus ele pode ser de fato solto, né? Por que então não soltá-lo? Esse é o momento. O próprio Pilatos chegou ali à conclusão de que nenhum crime ele havia cometido. Então esta era a grande oportunidade. Mas aí o próprio povo escolhe um bandido, um criminoso, um homicida, Barrabás, ao invés do Senhor Jesus. Mas que loucura! É loucura pensarmos a respeito disso, não? Porque o próprio povo que havia visto os milagres do Senhor Jesus, que tinha visto os seus ensinos, que tinha passado todo aquele tempo ali com ele, tinha o exaltado na entrada de Jerusalém, com ramos, com hosanas, fazendo um tapete para que ele passasse, o tratando como um verdadeiro rei, agora o mandava crucificar, mandando soltar um bandido que de fato tinha cometido crimes, e ele que nada fez estava sendo elegido pelo próprio povo a que morresse crucificado. Então isso trouxe mais tristeza e mais revolta ainda, porque a única oportunidade que ele poderia estar sendo dada pelo próprio governador romano de soltura estava sendo negada, e pelo próprio povo. Essas coisas, elas parecem confusas, não? E elas nos deixam ainda mais tristes. Porque nada poderia ser feito para evitar a morte do Salvador. Porque não houve jeito. Por que ele teve que morrer? E às vezes estas coisas, elas podem parecer contraditórias, e a gente pensa que a Bíblia ela é um livro, né, que é um livro com erros, é um livro apenas de histórias, é um livro que não tem nada para trazer para mim, e que isso só mostra que o Senhor Jesus ele foi um líder religioso de uma época, que ele lutou por um ideal e que
ele morreu de uma maneira como um líder espiritual muitas vezes morre, de uma maneira em um martírio, né? E que foi o fim. E que isso nada mais tem a ver com as nossas vidas no século que vivemos, que as nossas necessidades são outras, que eu, como um jovem, eu tenho que me espelhar em outras pessoas, né? E, na verdade, é o contrário. Tudo que tudo que aconteceu, tudo que Deus permitiu que acontecesse, tudo que foi escrito nas Escrituras, é para o nosso benefício. E por um benefício muito, muito maior. Então, é nessa hora que nós devemos prestar atenção no que diz a palavra de Deus e como Deus é tão bom em nos dar a Páscoa, como Deus é tão bom em nos dar ao Senhor Jesus e permitir que Ele morresse na cruz. Nosso Senhor, Ele sofreu e morreu, jovens, não porque Ele era fraco, não porque Ele era incapaz, não porque não teve jeito e chegou ali, aqueles homens e o prenderam e não havia o que ser feito, não. O Senhor Jesus, Ele morreu, Ele se entregou de maneira voluntária. Todo o exército de Herodes poderia chegar ali e se ele não quisesse, se ele não permitisse, ele jamais seria preso. Poderia chegar toda a escolta romana, todo o exército romano ao mesmo tempo. E se ele não quisesse, ele não seria preso. Nem um ferimento em sua cabeça seria permitido. O Senhor Jesus, Ele se entregou para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Ele nos amou e entregou a si mesmo de forma alegre e espontânea. Espontânea quer dizer pronto, direto ali. Ele não foi algo que ele teve que pensar a respeito, decidir se ia ou não. Ele foi prontamente. E foi a alegria de saber que a sua morte traria salvação a pecadores, que fez ele suportar a cruz, que fez ele suportar aquela humilhação e todo o sofrimento que antecedeu a crucificação. Porque se nós pararmos para pensar somente nessa porção que nós lemos, que foi anterior à crucificação, ali já houve grande sofrimento. O próprio Filho de Deus sendo xingado, esmurrado, cuspido, açoitado. Somente isso já é algo horrível. E depois ele ainda foi crucificado. E todo o tempo que ele ficou ali exposto na cruz, estas coisas deveriam nos levar para um grande momento de reflexão, jovens. Porque tudo isso foi motivado, tudo isso no Senhor Jesus lhe trouxe grande alegria de saber que tudo aquilo iria provocar o quê? Iria levar a quê? A salvação de pecadores. Isso mostra, jovens, o grande amor do Salvador, pois quem pagaria o castigo de outro? É algo que a gente deve parar para pensar. Quem hoje, principalmente hoje, uma época em que as pessoas elas opinam tanto e elas apontam tanto o erro das outras, né? Quem pagaria o castigo de outra pessoa? Você estaria disposto a pagar o castigo de outra pessoa? Talvez você pagaria de um amigo, de um irmão, uma pessoa muito querida sua, que você gostaria que não pagasse por algo terrível, e você falaria, não, eu irei no lugar dele. Mas você pagaria no lugar de um criminoso? Você tomaria o lugar de uma pessoa que você sabe que fez algo de errado de verdade? De fato? Você faria isso? Pois foi o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus ele foi preso, julgado, morto, não porque era fraco, mas porque todo o seu coração estava determinado a salvar pecadores. Ele sendo tratado como culpado, quando ele nada fez. Então, é algo muito grandioso pensar que o único homem que pisou nessa terra que nunca pecou, ele tomou o castigo de
de todos aqueles que pecaram, mas de todos aqueles que um dia se arrependeriam de seus pecados. De todos aqueles que um dia iriam admitir a sua condição diante de Deus e buscá-lo para a salvação. Ele se tornou prisioneiro para que nós fôssemos livres. Então, naquele momento ali que chegou, né, Judas, com os sacerdotes, com os guardas, que vieram armados, ele se entregou ali, ele se fez prisioneiro, porque ele sabia que aquela atitude iria nos libertar. Então, quando pensamos na morte do Salvador, devemos sim ficar tristes, sim. Mas não porque nós olhamos para ele, principalmente nas imagens, e vemos aquele homem fraco, coitado, que não tinha para onde ir, o que fazer. Não, mas nós devemos nos entristecer por causa dos nossos pecados. Com a morte do Senhor Jesus, conseguimos ver como o pecado é algo horrível. O pecado não é uma questão de você aprender normas e regras dentro de uma igreja, de você estar seguindo uma lei interna imposta sobre você. E, se eu não fizer isso é pecado. E que as pessoas me dizem lá fora é que apenas é um costume, que são tabus. Não. O pecado é quando você vai contra a vontade do seu Criador. E isso causou a morte do seu próprio filho. A morte do Senhor Jesus, jovens, deve nos levar a entender o quanto o pecado é terrível. O quanto ele é maligno. E isso deve nos levar ao quê? A desejar o seu perdão. Quando nós vemos o Senhor Jesus sendo crucificado pelos nossos pecados, a gente deve desejar o perdão de Deus, desejar não pecar mais, né? É uma situação contrária, né, do que nós realmente dessa reação que nós temos quando nós ouvimos falar sobre o pecado. O pecado, o que você acha pecado, eu não acho pecado, né? O seu costume é o meu costume, não. Isso aqui é para todos os homens, toda a raça humana. O que o Senhor Jesus passou na cruz deve nos fazer lembrar também de outra coisa. Deve nos fazer lembrar de um lugar que também é terrível, horrível, que é o inferno. A sua morte, o castigo de sua morte foi para que nós não fôssemos para lá. Então a morte do Senhor Jesus deve nos fazer lembrar dos nossos pecados, que nós cometemos pecados contra Deus, de quanto o pecado é algo horrível, terrível, mortal, e de que ele nos levará para um lugar horrível chamado inferno. Quando nós pensarmos na morte do Senhor Jesus, sim, essas coisas devem nos entristecer, porém, quando nós entendemos isso e buscamos o perdão do Salvador, essa tristeza, esse amargo, né, esse amargor de nós pensarmos nessas coisas, de repente tudo isso se torna uma imensa alegria. Por quê? A sua morte foi necessária, pois sem ela não teríamos o perdão dos nossos pecados e não entraríamos no céu. Então, esse foi o resgate. Foi assim que o Senhor nos resgatou da condenação eterna no inferno. Ele nos comprou com o seu sangue derramado na cruz, para que a gente pudesse um dia estar com Deus na eternidade, salvos, seguros. Então isso se torna uma grande alegria no nosso coração. E nós amamos o Senhor, nós vemos que de fato Ele é aquele com que nós podemos nos identificar, ter aquele como um exemplo, como aquele que nós queremos amar, estar perto, queremos perto de nós. Muito mais do que os ídolos deste mundo, muito mais do que os heróis que nós tanto gostamos e tanto gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro. E nós sabemos que tudo isso é verdadeiro por quê? Porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou. A nossa leitura não tratou sobre isso, mas vocês vão ler na leitura semanal.
O Senhor Jesus ressuscitou depois de 3 dias, ele voltou à vida, ele não continuou na tumba. Isso é algo, jovens, muito sério. Muitos líderes religiosos que são comparados a Jesus, você pode ir na tumba deles, você pode ir lá visitar no cemitério, no mausoléu, o que seja. Esses homens estão lá enterrados até hoje. A tumba do Senhor Jesus está vazia. E ele ressuscitou num domingo como esse, num domingo que é esse dia tão especial para nós, o dia do Senhor. Assim nós devemos sempre lembrar que ele está vivo, pronto a salvar a qualquer um que vai até ele, para ter o seu perdão. O Senhor Jesus, ele está pronto, assim como ele esteve naquele momento, ele está hoje pronto a salvar a todo aquele que vê o seu pecado, que consegue ver como esse pecado é horrível e que deseja o perdão, deseja ser lavado, limpo desta culpa. Por isso, jovem, se você ainda não fez, se você não foi a Cristo, vá ainda hoje, não tarde mais. O Senhor Jesus, ele continua o mesmo, pronto e alegre em salvar todo pecador que se arrepende. Né? Talvez a gente esteja tão acostumado com essas imagens e com a ideia de um Jesus talvez bravo, irado, mas o Senhor Jesus, ele se alegra em receber pecadores arrependidos. A morte dele foi para salvar todo aquele que verdadeiramente se arrepende. Pois pecadores, todo ser humano é pecador. Mas o perdão de Deus só vem àqueles que assumem a sua culpa e vão até o Senhor clamando por misericórdia. Por isso, jovens, busquem a Deus, busquem a Cristo ainda hoje, busquem o seu perdão e tenham a Páscoa em suas vidas como algo real e como algo que vai mudar as suas vidas para a eternidade. Que o Senhor os abençoe e vamos então agora entoar o hino número 2 dos adultos. Que Deus os abençoe.